Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz, que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva nas suas vibrações de amor, nos predispondo ao bem hoje e sempre. Nós vamos continuar os nossos vídeos falando sobre doutrina espírita e hoje, continuando, falar sobre os animais e o homem. Porque como princípio inteligente nós viemos dos minerais, vegetais, passamos por lá, né? Não viemos, passamos por lá, desculpe. Minerais, vegetais, animais, homem. E hoje nós vamos falar sobre os animais. Esses estudos que a gente faz, eles são todos baseados na codificação, tá, gente? Sempre bom falar. É desnecessário pelos que me conhecem, mas é sempre bom falar. Estão todos calcados na codificação kardeciana. E nós vamos ver um estudo muito interessante sobre isso na Gênese, no capítulo 10, a Gênese orgânica. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, dos três reinos, né, que são os minerais, os vegetais e as plantas, os animais e o homem, e a metempsicose, que Kardec estuda isso da questão 585 até a questão 613. Tá? Muito bem. Os animais, eles têm inteligência, são um princípio inteligente. Os animais, eles têm inteligência, são um princípio inteligente e sobrevivem à morte. Sobrevivem à morte. Porque na realidade os animais, o princípio inteligente que transpassa pelos animais, somos nós em tempos imemoriais anteriores. Né? Tem uma inteligência limitada aos atos da vida, e é esses atos é que vão fazendo com que a inteligência se desenvolva, né? Comer, fazer suas necessidades fisiológicas, procriar. Os animais, eles têm esse tipo de inteligência. Eles têm uma linguagem. A linguagem é própria de cada espécie. Muito interessante, porque Kardec cita a questão da linguagem falada. Mas naquela época não existia ainda Libras. Não existia outros tipos de linguagem, a não ser a falada e a escrita. E hoje a gente vendo assim, por exemplo, a pessoa se comunicar em Libras, a gente entende muito bem que existem outros tipos de linguagem que não a falada e a escrita. E os animais têm um método de se comunicarem entre si. A gente não sabe como, não tem como a gente fazer um alfabeto daquilo. Mas existem. A linguagem dos animais, ela é utilizada por eles e eles compreendem, não é? Os animais têm o livre-arbítrio, que é restrito aos atos da vida material, está lá na questão 595, né? O seu livre-arbítrio. Eles têm algumas aptidões, mas essas aptidões são físicas, não são espirituais. Por exemplo, o papagaio imita a voz do homem, o macaco faz determinadas situações no circo, mas isso são coisas de instinto, não são inteligentes. Eles são princípios inteligentes, estão treinando a sua inteligência, mas ainda não têm uma inteligência capaz de produzir pensamentos complexos. Isso é uma coisa muito séria, porque a gente vê aí, né, muita gente fala, tem animal no plano espiritual. O próprio André Luiz traz muitas questões sobre animais no plano espiritual, mas a codificação nos fala o seguinte, que após a morte eles ficam num tipo de erraticidade. Não é erraticidade porque eles não são espíritos errantes. E aí cabe também a gente explicar, né? Erraticidade é para onde a gente vai depois da desencarnação. Quem não é espírito perfeito, quando desencarna, está na erraticidade. Porque o espírito perfeito já está de posse do seu patrimônio total. Nós ainda estamos na erraticidade. A gente vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Mas o animal, ele não está numa erraticidade. Ele sobrevive ao corpo. E interessante porque os espíritos falam que os espíritos responsáveis pela manutenção dos animais
Assim que esses animais desencarnam, eles ficam num tipo de erraticidade, mas são logo, logo mandados para nova transmigração. Por quê? Porque lá na Gênese, Kardec vai conceituar o perispírito e ele vai dizer que o perispírito ele é matéria associada a um princípio inteligente, a uma inteligência. É o que Kardec fala. A inteligência, ela agrega matéria e forma o perispírito. Para se manter o perispírito, é preciso de uma inteligência, de pensamento contínuo. O animal não tem isso. Ele tem pensamento, sim, inteligência, sim, mas fragmentada. E é por isso que ele não consegue ficar na erraticidade, no plano espiritual muito tempo. Aí os espíritos responsáveis pegam esse animal, o princípio inteligente que desencarnou, e que morreu, né? Que o animal morreu, e o encaminham para uma nova transmigração. Ah, mas e aquelas aves que o André Luiz fala lá nos livros dele? E aqueles animais, né, que a Patrícia vê, gatinho, não sei o quê? Gente, nós temos que entender o que seja princípio inteligente e o que seja forma pensamento. Muitos desses animais que estão lá são formas pensamento. Aliás, muitos não, todos. São animais que a nossa mente cria. Não sei se os irmãos lembram ou já chegaram a ler o livro Memória do Padre Germano. Esse padre, eu não vou contar o livro, né? Mas ele tinha um cachorro chamado Sansão. E o Chico Xavier, um dia, depois que esse padre desencarnou muito, esse padre viveu na idade antiga, né? Mais antiga. Não sei se na média, deve ter sido na média. Mas que eu não lembro as datas, me perdoem. Eu posso até verificar. Mas o Chico Xavier um dia vê o padre Germano acompanhado do Sansão. Mas era uma forma pensamento. O Sansão era a forma pensamento que o padre Germano formava. Porque ele era assim que ele era conhecido. Ele sempre que ia a algum lugar, ele ia com o cachorro. Então, para que as pessoas lembrassem dele, ele aparecia com o cachorro. Forma pensamento. Não era o cachorro. Não era o Sansão que estava ali. Forma pensamento. E os espíritos dizem que as formas pensamento elas duram enquanto nós as mantivermos. Enquanto eu pensar naquele cachorro vai estar ali. Então não existe animal no plano espiritual. Existem as formas, pensamento, que os espíritos superiores se utilizam para que o ambiente seja mais aconchegante para a gente. Tem gente que gosta muito de gato. Aí vai chegar no lugar não vai ter um gatinho. Vai ter a forma pensamento de um gatinho ali. Que vai se movimentar, que vai... Tá, mas é forma pensamento. Isso merece um outro estudo. Mas bem mais para frente, quando outros pontos já estiverem sido mais bem elucidados. Então, o animal não tem perispírito. É uma forma que morre o corpo, os espíritos logo pegam novamente e o encaminham para uma outra transmigração. Porque ele não tem pensamento contínuo para manter uma forma no plano espiritual. Aí Kardec pergunta assim, mas então o animal e o homem são o mesmo princípio? E os espíritos respondem, sim, são o mesmo princípio. Só que o homem passou por mais a elaboração. O homem ele trabalhou mais, o homem ele progrediu, ele melhorou a capacidade cognitiva. O homem, pelas experiências, ele foi aprendendo a pensar, a tomar suas decisões. O homem é o princípio inteligente que evoluiu. E que em determinado momento, segundo o próprio Espírito Emmanuel, sofre no plano espiritual o tipo de uma operação que o predispõe a seguir na humanidade. Ah, mas existe alguma linha demarcatória? Os Espíritos dizem que não. Que em determinado momento começa e vai continuando por aí.
Tá? Então, meus irmãos, os animais, eles não têm inteligência desenvolvida. A inteligência deles é lampejo de inteligência relativa aos atos naturais da vida. É o princípio inteligente, nós, que estamos estagiando lá, trabalhando-nos para uma evolução posterior no reino nominal. E aí cabe uma coisa interessante. Uma lição que Kardec recebe, muito interessante, do espírito Erasto, e que nós também deveríamos, só que nós não fazemos, seguir. No Livro dos Médiuns, Kardec faz uma colocação, desculpe, muito interessante. Ele diz que em determinado lugar tinha um ninho de pintacilgos. Está no Livro dos Médiuns. E um dia o ninho caiu no chão, eu não me lembro bem da história, se o gato comeu, deve ter sido isso. Os filhotinhos e a mãe pintacilgo. Mas eu sei que em uma reunião mediúnica, a mamãe pintacilgo comunicou. Kardec olhou aquilo e falou, peraí. A mãe pintacilgo comunicou numa reunião mediúnica. Beleza. Como Kardec é um cientista nato, na primeira oportunidade que ele teve de estar próximo ao espírito Erasto, que é um dos responsáveis pela codificação, ele questionou. Fulano de tal, numa reunião mediúnica, recebeu lá o espírito da mãe pintacilgo. O Erasto olhou para ele e falou assim, foi ela mesmo. Comunicou sim. Kardec, comunicou. Não falou que era a mãe pintacilgo, então era ela. Mas era um animal, não tem consciência, porque os animais eles têm individualidade, mas ainda não têm uma consciência formada. E o Erasto disse para ele assim, aí na Terra tem homens de bem? Kardec fala, tem. Ele fala, aqui também. Aí na Terra tem charlatães? Kardec fala, tem. E Erasto diz, aqui também. Primeira lição que você vai receber. E ele diz essa célebre frase que nós esquecemos. Evoca um rochedo e ele vai te responder. Como assim? Existem espíritos bons e espíritos mais ou menos, espíritos ruins, espíritos brincalhões. Dependendo do grau da pergunta, um espírito vai vir responder. Se a sua reunião não for uma reunião séria, não virá um espírito sério responder nada ali. Evoca um rochedo. Evocou-se a mãe pintacilgo. Um espírito brincalhão veio e respondeu. Meus irmãos, quantas atrocidades, entre aspas, nós estamos lendo livros espíritas, que se dizem espíritas, que não trazem contributo algum, que prestam um desserviço, mas porque tem a chancela espírito tal, a gente acredita. A gente não está questionando mais. A gente não está mais utilizando a razão. Nós estamos lendo e falando assim, veio do Espírito. Pronto. E aí? Mas qual é o Espírito? Quem é o Espírito?
No Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai fazer uma colocação muito interessante sobre como a gente confiar ou conhecer o espírito. Mas nós não lemos. É igual na questão das músicas. Há um tempo atrás nós alertávamos, eu alertei sobre isso. Porque nós estamos tendo músicas tão horríveis no movimento espírita. Que é de abismar. Mas existe um detalhe que eu percebi e peço aos irmãos que percebam. Às vezes a letra da música é uma porcaria. Não fala nada com nada. Mas se tiver uma palavrinha chamada trabalho, caridade, estudo, virou música espírita. Pensemos nisso. Utilizemos-nos, desculpem, desse raciocínio que nós temos, que nós construímos durante essa enormidade de tempo. Analisemos as coisas, os livros, as palestras, as mensagens, as músicas. Doutrina espírita é fé raciocinada. Temos que raciocinar em cima. E hoje nós terminamos então de falar dos animais, porque também a gente não tem... É muito restrito o que nós temos. No próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre reencarnação. Que reencarnação subentende-se ser humano. Mineral, vegetal, nada conhecemos. Animais transmigram, têm uma inteligência limitada, um livre-arbítrio limitado, uma linguagem, mantêm a sua individualidade após a morte, não a consciência, e são encaminhados para transmigrações assim quase que desencarnam, que morrem. É isso que nós sabemos. E que nós já estagiamos por lá, somos o princípio inteligente mais elaborado, tornamos-nos espíritos imortais, né? Didaticamente falando, já éramos a mesma coisa. E a partir daí nós vamos estudar as reencarnações, o homem, o progresso através da pluralidade das existências. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, muita paz, fiquem com Jesus.